Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, nossa Rádio Brasil. Hoje nós temos a honra de receber como convidado para lá de especial o nosso vereador Cecel Ferreira. Eu que já tive aqui, o comando de não recebê-lo como um convidado. O Tonico já disse, ele é um amigo. Então, Cecel, muitíssimo bem-vindo. Você está na sua casa. Nós estamos aqui para bater aquele bate-papo gostoso, passar aquele tempo, compartilharmos com a nossa audiência um pouquinho da sua história de vida. Então, muito bem-vindo a esse bate-papo. A Rádio Brasil te recebe de braços abertos. Muito obrigada. Que legal, Ângela. Eu que fico muito honrado, né, de estar aqui para essa conversa maravilhosa. Desde já eu agradeço o convite, né, seu, do Tonico, pessoal da Rádio Brasil. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui para essa conversa, né? Então, agradeço de coração a acolhida, o recebimento e a gente está à disposição. Muito obrigada. E, Cecel, eu pensei em algumas formas de te apresentar, mas eu cheguei à seguinte conclusão. Você não é conhecido por quem você é, mas você é conhecido pelo que você faz. Exato. E você é conhecido da melhor maneira possível, né? E hoje a nossa comunidade tem o privilégio de tê-lo como vereador. E você tem realizado trabalhos fantásticos, eu tenho acompanhado os seus trabalhos, você vai em loco, né? O seu trabalho é diferenciado. Sim. Fala um pouco para nós a respeito dessa jornada, como você chegou até aqui e hoje você é um vereador, eu creio que o primeiro de muitos mandatos que estão por vir. Amém. Obrigado, obrigado. Né? Às vezes, quando a gente chega num determinado lugar, Ângela, as pessoas não conhecem a bagagem, aquilo que tem por trás de tudo isso, a luta que tem, a luta que foi para chegar até aqui, né? O Cecel é um menino simples que veio lá do interior do Mato Grosso do Sul, né? De uma família muito simples, mas muito batalhadora e muito temente a Deus, né? Cheguei aqui em Arapongas em 94, né, 1994, e a gente sempre veio trabalhando o lado social. Eu sempre tive comigo que o mais importante é o ser humano, e a gente sempre trabalhou com o ser humano, né? Eu aprendi isso com os meus pais, né? Sempre se preocuparam também com o outro. Muitas vezes meu pai e minha mãe sempre se preocuparam mais com o outro do que com eles mesmos, e eu vejo que isso vem de berço, então. E nós chegamos aqui em Arapongas, com muita dificuldade. Eu vim aqui para trabalhar, né, a convite de um amigo meu, que lá na minha cidade ele tinha uma empresa, e a empresa começou a crescer, ele veio montar a empresa aqui. E me convidou para vir trabalhar com ele, né? Eu tenho a liberdade de falar, o Marlos Brumati, né? Porque é muito amigo meu, esposo da Márcia. E por motivos a empresa não deu certo e por aqui a gente ficou e foi construindo uma história, né, devagarzinho. Naquela época o Cecel morava dentro da empresa, dormia no chão da fábrica, porém Deus nunca me desamparou, né? E a gente sempre com os nossos projetos, e Deus foi abençoando, e hoje a gente é vereador. Com a graça de Deus, né? Olha, bendito seja esse seu amigo que te convidou para vir para Arapongas. Existem algumas coincidências que nós dissemos que é Jesuscidência, né? Com certeza sempre já estava nos planos de Deus a sua vinda e tudo aquilo que Deus tinha para fazer. E a sua história ainda vai ser contada de forma brilhante cada dia mais, eu creio muito nisso. E o seu trabalho, ele é diferenciado, né, Cecel? Nós sabemos que a função de vereador é uma função muito nobre. É uma honra você ser escolhido pelo povo, pela comunidade. E você que trabalha para toda a nossa comunidade, para Arapongas em geral, mas você tem um foco muito importante na Zona Sul, né? Que também é uma população que precisa desse olhar, desse carinho, desse trabalho que você desenvolve por lá, né? É verdade, Ângela. A Zona Sul, eu estou ali há 22 anos, né? E eu sempre lutei por aquele lugar, por aquele povo, né? Mesmo antes de ser vereador. Os meus projetos sociais, eles são de 22 anos. O primeiro projeto social que eu tive, eu diferencio as coisas, ação social com assistência social, né? Ação social é tudo aquilo que você pode fazer como pessoa, qualquer um pode fazer ação social. Assistência social é tudo aquilo que vem do governo, seja ele municipal, federal ou estadual, né? Isso é assistência social. Todos os projetos do governo, ele é assistência social. O que nós podemos fazer como cristão, como cidadão, como pessoa, isso é ação social.
Eu sempre tive envolvido, então, nas ações sociais. Meu primeiro projeto chamou Projeto Jesus Andarilho. Nós tínhamos aqui em Arapongas uma época que nós tínhamos muito moradores de rua, e naquela época os moradores de rua não tinham lugar para ficar, né? Hoje, graças a Deus, nós temos várias casas de acolhida em Arapongas. Eu costumo dizer assim, com muita tranquilidade, que hoje só fica na rua, só dorme na rua, só mora na rua quem opta por isso. Porque a Igreja Católica, ela tem várias casas de acolhida, as igrejas evangélicas também, né? Fora as outras entidades. E nós trabalhamos naquela época com um projeto que chamava Jesus Andarilho. A gente levava toda a madrugada, Ângela, o café da manhã para aquelas pessoas que estavam em situação de rua mesmo, dormindo na calçada, embaixo da marquise, e ali começou então o nosso trabalho de ação social. E nós fizemos isso por 6 anos, trabalhando na rua nas madrugadas, né, onde ninguém via. A gente saía com doação, as pessoas doavam, doava um pão, um bolo, um café, um chocolate quente, e a gente saía com um grupo muito bom para as ruas. E a partir disso, o trabalho foi sendo conhecido, a mídia foi descobrindo o trabalho da gente, e nós fomos só pegando forças com isso. A gente não fazia isso com uma forma da gente se aparecer, não, a gente fazia isso por amor ao próximo, porque eu via aquilo que Jesus nos deixa como exemplo. Jesus, ele não se preocupa com bens, com coisas, ele se preocupa com o próximo, né? E esse projeto ele nasceu para isso, para se preocupar com o próximo, aqueles que ninguém queria ver, aqueles que eram marginalizados da sociedade, era esse que a gente queria, né? E a gente não queria simplesmente ali levar um alimento ou só a palavra de Deus. A gente queria que, com isso, as pessoas se recuperassem. E quantas famílias, quantas pessoas que estavam na rua hoje têm família, através desse projeto. Lembro até hoje, nós chegamos num determinado lugar aqui de Arapongas, estava frio no mês de julho, e tinha uma família inteira abandonada num barracão, né? Um senhor com câncer, a esposa muito doente, os filhos muito doentes, e o esposo estava com uma doença que chamava barriga d'água, né? E nós atendemos, e ele falou assim: Cecel, eu só quero uma chance de sair dessa vida, né? Então, a partir daquele café da madrugada que nós levamos para ele, depois a gente encaminhou para a saúde, fez um tratamento, foi curado do câncer, né? Jesus usou das mãos dos médicos para curar com o tratamento, se curou, depois arrumou um trabalho, pegou uma chácara para cuidar, e até hoje está aí uma família restaurada, os filhos estudando, né? Já formados hoje, graças a Deus. Então, são frutos do nosso trabalho. Lindo, Cecel, quantas sementes que foram semeadas, que hoje você e todos aqueles que estão ao seu redor colaborando para esse e para tantos outros trabalhos que vocês fazem, hoje colhendo esses frutos, né? E é lindo, a gente percebe através das suas palavras e muito mais, através das suas ações, que vocês conseguem olhar para as pessoas e enxergar além do natural. Vocês conseguem ver o espiritual, aquilo que Deus quer da nossa parte, né? Não é passar por um mendigo, pular ele ou se esquivar dele, mas é olhar para ele, né? Saber que atrás daquela pessoa existe um ser humano e investir nela, né? Que trabalho lindo, Cecel. E eu creio que tudo isso só é possível porque você é um homem de muita fé, né? Precisa, Ângela, porque eu vejo que a fé, ela é a base de tudo. Até falava de fé ontem no nosso grupo de oração, que eu digo assim: a gente pode perder tudo, você pode perder carro, você pode perder casa, bens, a tua fé ninguém tira de você. Verdade. Eu vejo que você pode estar no seu abismo mais profundo que seja, se você tiver fé, Jesus vai entrar lá no seu abismo e vai te levantar, né? Então eu vejo assim que a nossa fé é o ponto principal de tudo, né? A nossa fé em Jesus, né? Que é o nosso sustento, que é a nossa base. Então eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu digo para as pessoas: se você tiver fé, você pode acreditar que você vai sair da sua situação, por mais difícil que ela seja. Eu vejo que Deus, ele dá oportunidade para aqueles que vivem momentos difíceis, que vivem um momento de impossível, né? Quando nós temos coisas impossíveis na nossa vida, o Senhor, o nosso Deus, pela nossa fé, fazendo a nossa parte, ele vem e torna possível. A Bíblia já diz, né, Cecel, que a nossa fé sem obras é morta, né? É morta, né? E que mágico isso, sabe? De ver quão viva é a sua fé, né? Isso é um exemplo para nós, né? A gente precisa olhar para você como um espelho, porque ter fé é muito bom, mas a nossa fé precisa
ser movida pelas nossas obras. Exatamente. Né? E eu acredito que Deus te colocou nessa função de vereador exatamente por isso, por esse homem sensível que você é, que consegue olhar além das circunstâncias e trabalhar em prol do ser humano, e também por essa fé inabalável que você tem, né? Que mesmo, às vezes, sem alguma perspectiva boa, mas você vai lá e investe. E assim também você tem conduzido o seu trabalho no Legislativo agora, né? Precisa. Né? Eu vejo que Deus ele quer pessoas santas na política. Sim. Né? Porque se não tiver pessoas que vivem uma santidade na política, a política vai ser sempre a mesma nojeira que sempre foi. Né? E então nós temos que tomar o nosso lugar na política como homens de Deus, como homens de fé, para lutar pelo social. Né? Eu perdi a minha primeira eleição, porque essa é a segunda que eu disputei, em 2016. Né? E nem por isso eu entreguei os pontos. Né? Eu perdi a eleição no domingo, na segunda-feira eu estava fazendo as mesmas coisas. Porém, Ângela, eu fui me preparar. Eu fui estudar, eu fiz gestão pública, porque para fazer política não adianta só ter vontade, né, e fazer coisas bonitas. Você tem que conhecer e saber o que você está fazendo. Né? Porque o nosso país, eu vejo que ele é carente de políticas boas, porque os políticos, na maioria, não estão preparados. Né? Não estão preparados. Eu vejo nos grandes centros, os candidatos que ganham a eleição porque é artista ou porque é um palhaço de circo que é muito conhecido no Brasil inteiro. Não é por aí. Eu vejo que não é por aí. Para fazer uma política séria, o político ele tem que se preparar, ele tem que estudar, ele tem que saber o que está fazendo, ele tem que saber elaborar um projeto, ele tem que saber como que elabora um projeto. Né? Deus dá a oportunidade de você crescer e se preparar. Né? Então, quando eu perdi aquela eleição, eu vi ali que era uma oportunidade que Deus estava dando de eu me preparar, porque se eu tivesse ganho a eleição de 2016, eu ia chegar na Câmara despreparado, sem conhecimento nenhum. Claro, com as obras sociais, é importante? Sim, é importante, só que é o que eu te falei, nós temos que ter conhecimento de causa, tem que saber onde eu estou chegando. Então, a gente se preparou, né, como eu te falei, a gente estudei gestão pública, que é o meu encanto. Né? A gestão pública ela te prepara, ela te mostra todos os caminhos para fazer uma boa política. E depois, a gente teve 4 anos para se preparar para disputar a eleição de 2020, foi onde aí Deus deu a graça da gente ser eleito e com a graça de Deus, muito bem eleito. É verdade, até porque, né, Cecel, Deus faz a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa, né? Com certeza. Que foi exatamente o que você fez. Você se preparou e no tempo certo, então Deus te concedeu essa graça e através dessa graça toda a população de Arapongas é agraciada, porque como você bem disse, homens e mulheres de fé, de Deus, estarem neste lugar é de grande importância. Às vezes nós falamos, eu não vou me envolver com política porque é sujo, porque é errado. Não, nós precisamos estar lá e fazer a diferença, e é o que você tem conseguido fazer, né? Sim, e a gente precisa, né? Deus quer pessoas puras na política, né? E é o que a gente tem feito, e a nossa política, eu vejo assim, na minha campanha, tem os meninos que trabalham comigo, eles são testemunha disso. Eu disse que eu queria fazer uma política de missão, né? Não é aquela política, eu cheguei ali, eu vou ficar 4 anos, beleza. Não, eu propus para Deus, né? Conversei muito com Deus antes de lançar minha candidatura. Eu só quero entrar na política se for para mim fazer uma política de missão, aquela política que a gente vai ajudar quem realmente precisa. Porque até eu penso assim, que a pessoa que tem dinheiro, que tem uma situação boa, ela vive bem em qualquer lugar do mundo. Ela vive bem aqui, na América, na Europa. Tem dinheiro, ela vai viver bem em qualquer lugar. E aquela que não tem nada? Aquela que, às vezes, depende lá de um benefício, às vezes, nem um benefício tem. Como que faz? Né? Então, é por essas pessoas que eu quis uma oportunidade de ser eleito, né, e trabalhar por essas pessoas. E a gente tem conseguido fazer, né? Tem conseguido fazer essa política simples e de resultado. E essa ajuda, né, Cecel? Hoje a gente entende que não se trata de, Cecel, eu preciso que você pague uma conta de água, de luz, ou que você... Não, mas vai muito além disso. Vai de políticas públicas que você tem corrido atrás, tem conseguido, e também de mostrar e dar um grito. Eu vejo que você mostra e você grita. O problema está aqui. Eu já vi você dentro de bueiro,
enfim, em situações assim que é para dar aquele grito de socorro. Exatamente. Que não é para você, porque talvez, ou provavelmente, aonde você more, não esteja com aquele problema, mas você está gritando pelo outro. Então, essa que é a função do vereador, e eu acho que isso é algo que está mudando com a graça de Deus, porque houve um período que as pessoas achavam que o vereador estava ali para acudi-lo nas suas necessidades pessoais, e vai muito além disso, né? Foi uma das bandeiras que eu levantei na campanha, que eu queria fazer uma política com duas vertentes. Uma política voltada para o social e a política voltada para a infraestrutura. Uhum. Eu dizia assim para o nosso pessoal, olha, nós só vamos ser um bairro desenvolvido, o centro só vai ser desenvolvido a partir do momento que o bairro for desenvolvido. Não adianta ter lá o coração da cidade bem cuidado se lá no bairro onde vive a grande massa, a grande população está abandonado, está largado, né? E aí que entra a política de missão que eu falei, né? Que é levar melhor infraestrutura para os bairros, né? Levar a rede de esgoto, a iluminação pública, a saúde lá no bairro onde as pessoas precisam. Aí que está o socorro, como você falou do grito, né? Do socorro. E eu não tenho problema nenhum de estar lá limpando um bueiro, a tampa quebrou, nós vamos lá, a gente faz, porque eu não posso ficar na minha cadeira esperando que a prefeitura vai lá fazer. Não só isso. Claro, a prefeitura tem que fazer a sua parte, mas eu, enquanto vereador, eu sou cidadão. Então, quando eu estou lá, seja roçando o mato, que a gente vai e roça mesmo, né? Podem falar o que quiser, mas a gente vai e faz, porque aí eu estou pensando lá no menor, naquele que não tem força, né? E a gente está levantando bandeira. Eu vejo que quando a gente faz isso, igual você falou que vê a gente dentro de um bueiro, é toda semana. Tá lá, deu uma enchente, a prefeitura vai demorar para ir lá resolver o problema. Se tiver no nosso alcance, a gente vai lá e faz. Aquilo que está no nosso alcance, a gente vai lá e faz. Por quê? Isso a gente está fazendo as pessoas que têm poder nas mãos acordar. Opa, se nós não estamos fazendo, alguém está indo lá fazer. Então, vamos acordar, né? E nós recebemos uma mensagem de uma moradora do interior do Rio de Janeiro, que ela viu exatamente o que você viu, e ela mandou uma mensagem, ela numa cidadezinha que chama Vassouras, no Rio de Janeiro. Procurei no mapa, lá fica bem lá no interiorzinho do Rio de Janeiro, e ela mandou uma mensagem exatamente assim, parabenizando. Cecel, se mais pessoas fizessem o trabalho simples que você faz, o nosso Brasil seria diferente. Olha que bacana, né? Que legal, né? Que lindo, porque você está sendo exemplo, né? Porque as pessoas aprendem muito mais, Cecel, com o que a gente faz do que com aquilo que a gente fala. Sim. Né? Porque às vezes a gente vê muitos discursos, você que está ali na Câmara, você tem essa experiência própria, as pessoas falam muitas coisas e às vezes, né, falam bonito, mas na prática elas não conseguem fazer aquelas coisas acontecerem. E você vai lá e faz, e esse é o maior exemplo, é o que as pessoas veem em nós, né? E você vê, está aí alcançando, passando as barreiras, né, do nosso estado, e Arapongas é muito privilegiada, né, Cecel? Tem uma infraestrutura boa, mas ainda assim tem os problemas, né? Mas é uma cidade boa, né? É uma cidade diferenciada. Bem diferenciada. Arapongas hoje, eu vejo que, principalmente nos dias de hoje, ela está em outro patamar, né? Uma cidade que sempre foi muito bem cuidada, porém, ficou um tempo aí meio que largada. Uhum. Né? E graças a Deus, com o nosso prefeito, que é um guerreiro, batalhador, que nos apoia em tudo que a gente faz, né, em tudo que a gente solicita também, Arapongas hoje ela está caminhando a passos largos, né, para um futuro que eu tenho certeza que em breve Arapongas ela será uma cidade sim de primeiro mundo. Eu sonho com isso, né? Referência, eu sonho com isso, né? Referência. A gente percebe assim quando a gente sai, né, de Arapongas, às vezes a gente vai até para o Rio, como você citou, ou Nordeste, ou até mesmo aqui no Paraná, por algumas cidades, e você percebe que Arapongas é diferenciada e ela vai se tornar cada vez melhor por ter homens como você, que trabalham, que lutam, né? Como você disse, você está no seu primeiro mandato e já tem tanta história para contar, já dá para escrever um livro, né, Cecel? E com certeza outros mandatos virão e tudo que você está fazendo vai só acrescentar, vai te dar mais experiência. E além de vereador, eu estava vendo no seu currículo, vou até ler aqui, porque é um nome grande, você é presidente da Comissão de Justiça e Legislação da Câmara do Município, é isso mesmo? Isso, fala um pouquinho para nós. Isso mesmo. Eu fiquei 2 anos, né, como presidente da comissão e a gente foi reeleito agora, né, fazendo um bom trabalho. Todos os projetos, tanto do Legislativo quanto do Executivo, não importa se é situação ou não,
ela passa pela comissão, a comissão mais importante que existe hoje dentro da Câmara, né, municipal, e essa comissão ela segue as 3 esferas, tanto municipal, na Câmara dos Deputados e na Câmara dos Deputados estaduais e federal também tem essa comissão. E eu tenho a honra de fazer parte, de ser o presidente, né, dessa Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Todos os projetos que passam pela Câmara passam primeiro por essa comissão. É analisado, é estudado, dá para aprovar, é legal, é constitucional ou não. Então, tudo passa por essa Câmara e, para mim, aliás, passa por essa comissão, e para mim é uma honra, porque eu vejo assim, Deus ele trabalha no impossível da gente. Eu começo, às vezes eu vou dormir, eu fico analisando a minha história. Não é aquele menino simples, muito simples ao extremo, e hoje Deus coloca numa situação dessa. É só coisa de Deus mesmo, né? Dizem que as coisas de Deus é reservada para os malucos. Então é uma coisa meio que maluca assim, mas são os malucos que Deus precisa e quer. E hoje eu fico olhando assim, o Senhor, além de permitir que a gente seja vereador para trabalhar por esse povo, ainda coloca a gente como presidente de uma comissão tão importante, tão importante. Então, eu agradeço a Deus, e tudo que eu faço na política, eu faço com muita responsabilidade. São funções que exigem muita confiança, né, Cecel? Demais, demais. Olha muita que confiança. Honra, né? Você ser reeleito, né? Assim como você será como vereador, mas eu creio também que essa presença do Espírito Santo na sua vida, ela faz toda a diferença, né? Esse brilho de Cristo em você faz toda a diferença, e as pessoas, com certeza, confiam porque sabem que você tem temor a Deus, e isso Amém. É muito importante, muito necessário, né? Amém, glória a Deus, né? Eu vejo que não cai uma folha de uma árvore na vida da gente se não for da vontade de Deus, né? E eu sempre parto desse princípio, que sem Deus a gente não vai a lugar nenhum. Verdade. E eu fiz questão de nunca deixar o poder subir na cabeça, porque sempre fui de estudar muito. E eu vi pessoas que foram eleitas com uma expressão enorme de votos, sabe? De votos. E, de repente, por orgulho, ou talvez porque não se preparou, subiu na cabeça. Eu vejo assim que, da mesma forma que o poder vem, ele some. Exatamente. Né? Se você não souber administrar, ele some. Então, eu sempre coloquei para Deus, eu quero manter a minha essência. Mas essa Câmara, eu tenho assim, muita paz e muita felicidade de fazer parte dela, dessa legislatura. Porque não tem... todo mundo trabalha no seu, né? Cada um faz o seu, você não vê escândalo, você não vê ninguém xingando ninguém. A gente trabalha em harmonia, graças a Deus. E vocês, ali unidos, têm conseguido fazer a diferença. Eu me orgulho demais, demais de todos vocês, e principalmente da nossa linda Arapongas, que está cada vez mais bonita, né? E só tende a melhorar. Só a melhorar, né? Isso porque o nosso povo merece, né? Eu tenho muita liberdade com o nosso prefeito, e eu sempre falo assim, olha, nós temos que trabalhar sempre pensando no nosso povo, porque quem nos colocou aqui foi o nosso povo. E se a cidade está tão bonita, hoje você anda pelos 4 cantos de Arapongas, você vê o símbolo de Arapongas, que é a ave, né? Antes, quando a gente estava discutindo esse projeto, como que pode uma cidade que tem... Todas as ruas levam o nome de pássaros, o nome dela é o nome de pássaro, e nós não temos uma escultura que representa a nossa cidade. Hoje nós temos aí 13 esculturas de aves, né, nos pontos aí principais da nossa cidade. Então, o nosso povo merece essa transformação que Arapongas ela está passando. Nós lutamos para que viesse para a nossa Zona Sul, falo de Zona Sul porque eu sou de lá, a rede de esgoto. Foi uma das bandeiras da minha campanha. E no primeiro dia de mandato, eu cheguei no prefeito, conversei muito com ele, para que a gente lutasse incansavelmente para que viesse a rede de esgoto para esse povo que sempre foi muito descriminalizado, para que viesse a rede de esgoto, porque rede de esgoto é saúde pública, rede de esgoto é qualidade de vida, e hoje nós já estamos aí bem avançados com as obras da rede de esgoto, foi uma conquista nossa para o nosso povo, né? Então eu fico tão feliz de ver a nossa cidade assim tão bem cuidada. Cecel, vamos fazer um ping-pong rapidinho aqui agora? Vamos. Eu falo uma palavra e você responde com uma frase ou com uma palavra curta. Fala para nós uma conquista que você se orgulha. Acabei de falar assim para o povo, a rede de esgoto. É o que eu sonhava muito de levar para aquele povo a rede de esgoto. Olha que legal. Um valor importante para você. Amor a Deus. Amém. Alguém que você admira.
Tem várias pessoas, mas a minha esposa, Tânia. Que lindo. Por falar nisso, família. Resume família para nós. É a base e o sustento de todo homem. Amém. Futuro. O que você almeja para o seu futuro? Eu sonho em poder sempre continuar fazendo o bem, né? Cecel, alguns princípios que você não abre mão. Honestidade. Amém. Não tem como, né? Eu até tenho um pequeno testemunho. Uma vez, antes, eu nem era vereador, eu fui para Curitiba resolver um problema de conquistas para o município. E a secretaria que eu trabalhava me deu uma diária, né? Ó, você tem essa diária para você ir para Curitiba e resolver seu problema. E fui. Quando eu estava voltando, eu fui tomar o café da tarde, eu fui num ping-pong, num bate-volta. Eu passei numa lanchonete e fui fazer o meu café. Aí, a hora que eu fui pagar, o rapaz da lanchonete falou assim, que valor que é para fazer a nota? Eu falei assim, que valor que você quer que faça a nota? Eu falei assim, não, o valor que eu gastei. Eu falei, não, mas se você quiser, eu posso colocar no valor que você quiser. Eu falei assim, não, você vai colocar o valor que eu gastei, que era R$ 13,50, né? E eu vejo ali Deus usando a gente, né? Porque eu vejo quem é fiel no pouco, ele é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito, né? E então eu trago isso como, sabe, um testemunho. E cheguei, fui fazer o acerto, falei, eu gastei isso, pronto, isso aqui não é meu, toma. Fui lá e devolvi, né? Então eu vejo que tem que ser assim. Não estou aqui fazendo média, não sou de fazer média, não preciso disso. Mas eu vejo que quem é fiel no pouco, Deus torna ele também no muito. Com certeza, e não é questão de média, é questão de exemplo. Sim. A gente precisa falar sobre isso, né? A gente verdade. precisa abrir sobre isso, porque a gente tem visto tantas coisas ruins e quando existem as coisas boas, elas precisam ser colocadas na mesa, a gente precisa aplaudi-las. Cecel, eu ficaria horas aqui. No início a gente comentou, né? Quanto tempo nós temos, né, Tonico? Esse homem falaria 2, 3 horas e nós não nos cansaríamos. E é verdade, ficaríamos aqui por hora, mas temos o nosso tempo. Então eu quero te dar total liberdade para que você conclua, para que você fale aí com o pessoal que está aí na sua live, também com o pessoal que está acompanhando através das redes sociais a programação aqui da nossa Rádio Brasil. Você tem toda a liberdade. Que bom. Você não imagina a felicidade que é para mim, né, de estar aqui, de poder contar um pouquinho da nossa história. Eu quero agradecer você que está acompanhando esse bate-papo, você que está na live nossa aí no nosso Facebook. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho, muito obrigado pela oportunidade que vocês nos deram. Eu disse na minha campanha que se Deus me desse a oportunidade de me eleger, eu iria honrar cada voto, né? Eu ia honrar de 2 maneiras, nunca me corrompendo, e eu ia honrar com muito trabalho. E graças ao bom Deus nós temos feito isso. Eu vejo que o homem público não precisa se corromper, não precisa fazer nada de errado, né? Primeiro que o que a gente ganha dá para você viver super bem sem precisar roubar de ninguém, né? Porque quando eu estou roubando, isso eu falo no poder público, porque eu estou no poder público, mas não é só o poder público que rouba, né? Então, quando a gente rouba, principalmente no poder público, nós estamos matando as pessoas na fila do hospital, nós estamos matando as pessoas lá na cesta básica da assistência social. Quando desvia-se dinheiro público, eu estou matando as pessoas lá na falta de cultura, na falta de educação. Então, eu digo que não precisa roubar. É só fazer o bem que a gente vai se realizar e também realizar as coisas na vida daqueles que mais precisam, né? Eu quero também deixar um convite para você, para o Jorge, para conhecer o nosso gabinete. Nós temos 2 gabinetes, né? Legal. Temos o gabinete na Câmara Municipal e eu fiz questão de montar o meu gabinete lá dentro da Zona Sul, para atender as pessoas na Zona Sul. Eu creio que é algo inédito. Eu não me lembro pelo menos de vereador, montar um gabinete no bairro para atender as pessoas. E nós temos, graças a Deus, né? Fica ali na Rua Quete, 271. Todos os dias nós estamos ali atendendo as pessoas. Hoje, a população da Zona Sul, se ela precisar de uma melhoria lá na rua, o asfalto está ruim, precisa de um quebra-mola, precisa melhorar a iluminação pública, ela não precisa perder tempo de vir na Câmara Municipal, ou de vir atrás de um secretário, ou de vir atrás do prefeito. Ela vai lá, a gente faz o pedido ali e traz para cima, né? Então, isso é uma forma da gente estar junto com a população, trabalhando para a população e fazendo a população, Ângela, se sentir valorizada. Com certeza. Né? É tão bonito saber que as pessoas querem estar perto do vereador, querem estar perto do prefeito, né? E
já aconteceu às vezes o vereador não dá oportunidade para as pessoas estar perto dela, as pessoas que o elegeram. Verdade. Então, graças a Deus, nós temos esse discernimento de ter montado o nosso gabinete ali na Zona Sul. Faço mais uma vez questão de convidar você, o Jorge, para estar lá conhecendo, né, esse projeto que, na verdade, era um grande sonho que eu tinha. Que legal. Gente, e esse é o Cecel Ferreira, vereador aqui em nossa cidade, esse homem engajado na sua fé e em muitos trabalhos sociais, um homem de Deus. Que privilégio tê-lo aqui conosco na nossa Rádio Brasil nesta tarde. Cecel, muitíssimo obrigada, fica aqui toda a nossa gratidão e até uma próxima oportunidade. E assim que pudermos, vamos lá conhecer, né, em loco aí, esse trabalho que você está fazendo na Zona Sul, vamos mostrar para o nosso público também, porque é isso que o povo quer ver, né? Notícia boa e coisa boa. E tá aí, Cecel Ferreira, nosso convidado especial de hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Valeu.